Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos iniciando a nossa revisão de questões de direito eleitoral, preparando você para o seu concurso. Esse curso de revisões, nós vamos dividir ele em 5 partes. Na verdade, nós vamos trabalhar 100 questões, conforme combinado. Nessa primeira parte, serão 20 questões. E os tópicos que serão trabalhados nessa primeira parte versarão sobre conceitos e fontes do direito eleitoral, assunto que está presente no seu edital, e também composição e competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Ok? Então é importante que você preste bastante atenção em todas as questões que a gente for trabalhar e comentar. Então já vamos aí à nossa primeira questãozinha. Primeira questão caiu no TRE de Roraima no ano de 2015 e diz o seguinte para nós: incluem-se dentre as fontes diretas do direito eleitoral. Então nós não podemos esquecer que dentro do direito eleitoral nós temos uma divisão em fontes diretas ou também chamadas de fontes primárias, e temos também as fontes indiretas ou fontes secundárias. Dentro das fontes diretas, nós temos Constituição Federal, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, Código Eleitoral e também temos as resoluções do TSE. As resoluções do TSE, meus caros, elas são as chamadas instruções que estão dentro das competências do Tribunal Superior Eleitoral. E há uma grande divergência. Algumas bancas consideraram as resoluções como fontes indiretas, mas você, para o seu concurso da Fundação Carlos Chagas, irá considerar como fontes diretas. Veja que essa questão é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Então, veja, incluem-se dentre as fontes diretas entendimentos doutrinários? Falso. Entendimentos doutrinários não é fonte direta. Resoluções do TSE? Sim. Leis estaduais? Não. Leis municipais? Não. E julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais? Não. Nós temos, então, como fontes diretas a letra B, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Questãozinha de número 2. Assinale a alternativa incorreta. É importante que você grife na sua prova correta ou incorreta para que não confunda na hora da marcação. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. É competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembrando que é competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral, cabendo delegação aos estados. Por exemplo, para legislar sobre plebiscito, né? Nós temos estados que realizam plebiscito. Então, abre essa possibilidade. B. A democracia tem arcabouço na concepção do povo como autêntico titular do poder soberano. Ok. Logo, é este que legitima a investidura e o exercício do poder governamental. Verdadeiro. Lembrando que a nossa democracia, ela é o quê? Representativa. Nós escolhemos representantes para que possam nos representar nas decisões a serem tomadas. C. Os tribunais e juízes eleitorais são órgãos do Poder Judiciário. Perfeitamente. Quais são os órgãos do Poder Judiciário eleitoral? Eu tenho TSE, TRS, juízes e juntas. O direito eleitoral trata de estabelecer a forma de participação do poder, seja para a ocupação das instituições ou para exercício do sufrágio universal. Perfeitamente. E letra E, bem provável que é ela que está incorreta, vamos procurar o erro. O plebiscito é um modo de participação no exercício do poder, sendo uma manifestação de assentimento exarada pelo voto popular para conferir validade a uma proposição normativa ordinária. Falso. Quem confere validade à proposição normativa ordinária não é o plebiscito, e sim, isso aqui é conceito de referendo. Lembre-se, o plebiscito é uma consulta feita à população prévia
prévia à edição do ato legislativo. E o referendo é uma consulta feita posterior. Então, resposta letra E. Questão 3. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e entre brasileiros naturalizados. Entretanto, a Constituição Federal prevê alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Então, vamos lá. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos que estão previstos lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88? Vamos lá. Ministro de Estado de Defesa é brasileiro? Deve ser brasileiro? Nato. Presidente da Câmara dos Deputados? Também. Presidente do Tribunal de Justiça? Não. Aqui pode ser o quê? Naturalizado. Presidente do Senado Federal? Nato. Então, somente brasileiros natos 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Resposta letra B. Acertamos. Questão 4. Quanto à atividade política do militar, é incorreto. Veja, quando eu falo de militar, eu estou falando, de acordo com a Constituição Federal, do militar que é alistável. Então, veja, se ele conta menos de 10 anos de atividade, ele deverá ser afastado da atividade, caso ele queira concorrer ao cargo político. Se ele tem mais de 10 anos, nós teremos o quê? Ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, vamos ver qual dessas alternativas vai contra isso que nós falamos. Letra A. Não poderão se alistar como eleitor durante o período de serviço militar obrigatório. São chamados conscritos. Verdadeiro. Exatamente. Tanto os conscritos e os inalistáveis não podem se alistar como eleitor. B. O militar alistável ele é elegível e, se contar menos de 10 anos de serviço, deve se afastar da atividade. Verdadeiro. O militar alistável é elegível e, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa automaticamente no ato da diplomação, e às vezes a banca vai querer confundir você e colocar posse, por exemplo, para a inatividade. Verdadeiro. Então, sobra para a gente a letra D. O militar alistável ele é elegível e, se eleito, poderá acumular suas funções com o mandato, desde que verifique-se compatibilidade de horários. Falso. Nós podemos perceber que, se for menos de 10 anos, ele se afasta da atividade. Mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e, se ele for eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Resposta letra D. Questão 5. Pedro, desde criança, sonha em se tornar presidente da República. Para que Pedro possa se candidatar a presidente da República, qual deverá ser sua idade mínima? Basta lembrar, tanto o presidente, quanto o vice-presidente, quanto o senador, a idade mínima são quantos anos? 35 anos. Então, a resposta aqui é a letra E, nossa resposta correta para essa questão. Questão 6, a respeito das competências. Então, agora nós começaremos a invadir as competências dos órgãos da Justiça Eleitoral, ok? A respeito das competências dos tribunais eleitorais, vamos assinalar aqui a opção incorreta. Letra A. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo estado ou do respectivo estado. Já é a nossa incorreta, porque a competência do TSE é de julgar conflitos entre tribunais diferentes, por exemplo, Tribunal Regional Eleitoral de Minas versus Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe. Então, são tribunais o quê? Diversos, ou juízes eleitorais de tribunais diversos. Então, a letra A já é a nossa alternativa incorreta. Todas as outras estão corretas, mas é importante que nós leiamos.
B. No desempenho de suas atribuições, o Corregedor Regional da Justiça Eleitoral poderá se locomover para as zonas eleitorais, a requerimento de partido deferido pelo TRE verdadeiro. C. São irrecorríveis as decisões do TSE, salvo, exceto, as que declarem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Como é de 65 o Código, ainda não foi incluso aqui para nós mandado de injunção e habeas data, mas por similaridade inclui-se. Letra D. Não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se nesse caso o que tiver sido escolhido por último, verdadeiro, resposta incorreta, letra A. Questão 7. Dentre outras atribuições, compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente o registro e a cassação do registro de candidatos a deputado federal, falso, aqui é competência do TRE. Deputado estadual, também falso, competência do TRE. Prefeito municipal, falso, competência do TRE. Senador, também competência do TRE. E, claro, presidente da República e vice-presidente da República, letra E. Questão 8. Dentre outras atribuições, compete aos juízes eleitorais, letra A, expedir títulos e conceder transferências de eleitor. Perfeito. B. Constituir as juntas e designar a respectiva sede e jurisdição. Falso, aqui é competência do TRE. Dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, competência do TRE. Processar e julgar os crimes cometidos pelos juízes eleitorais de primeira instância, aí nesse caso também TRE. E por último, processar e julgar o registro de candidatos às assembleias legislativas, competência do TRE, resposta letra A. Questão 9. Valdir é ministro do Tribunal Superior de Justiça. Paulos é juiz federal. Brutus é desembargador do Tribunal de Justiça. Desembargador. Então, Valdir, Paulos e Brutus. Observados os demais requisitos legais quanto à escolha e à forma de provimento, podem vir a fazer parte. Então, vamos lá, por ordem. O Valdir pode fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral? Não, então já está errada a letra A, porque começa pelo Valdir. Valdir é ministro do STJ, somente pode fazer parte de onde? TSE. B. Tribunal Regional Eleitoral, já invalido. O Valdir pode fazer parte do TSE? Pode. O Paulos, ele pode fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral? Pode, porque temos juízes federais nos TREs. Brutus, ele é desembargador, pode fazer parte do TRE? Claro, nós temos desembargadores nos TREs. Então, a resposta é a letra C. A letra D, todos podem fazer parte do TSE? Não. A letra E, todos podem fazer parte do TRE? Não, por conta do Valdir. Resposta letra C. Questão 10. A requisição de força federal necessária ao cumprimento de decisão do TRE compete ao... Vamos lá. Requisição de força federal para entrar nos TREs, para cumprir decisão de TRE, é competência de quem, pessoal? Obviamente que é do Tribunal Superior Eleitoral. É o TSE que autoriza que haja forças federais para resolver alguns problemas que ocorram em determinados estados. Resposta letra B. Questão 11. Nos municípios em que houver mais de uma junta eleitoral, então vamos sublinhar aqui, mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas aos eleitos para os cargos municipais será feito pelo... Veja, se eu tenho um município com mais de uma junta, o diploma ao cargo municipal será feito por aquele juiz eleitoral mais antigo, ou seja, aquela junta eleitoral que tiver o juiz eleitoral mais antigo. Então, resposta letra B. Questão 12. O juiz, oriundo da classe dos advogados,
então, oriundo da classe dos advogados, com notável saber jurídico e idoneidade moral, integrante do TSE. Letra A. Não pode ser eleito para o cargo de corregedor eleitoral. Falso. Não, desculpa. O juiz da classe dos advogados, integrante do TSE, ele não pode ser eleito para o cargo de corregedor? Verdadeiro. Porque quem que é o corregedor geral eleitoral? É o juiz do STJ. B. Pode ser eleito para o cargo de presidente desse tribunal? Ele pode ser eleito? Falso, não pode. Pode ser eleito para o cargo de vice? Não. Quem será o presidente e o vice do TSE? Dos ministros do STF. D. Pode ser eleito para o cargo de presidente ou vice-presidente desse tribunal? Falso. E pode ser eleito para os cargos de presidente e corregedor? Falso. Resposta letra A. Conferindo, acertamos. Questão 13. Considere. Então, nós temos 3 assertivas, tais atribuições que inserem, dentre outras, na competência de quem? 1. Cassação de registro de partidos, compete ao TSE. Então, cassação de registro de partidos políticos, TSE. 2. Constituição das juntas eleitorais e designação da respectiva sede e jurisdição. Quem constitui as juntas são os tribunais regionais eleitorais. Divisão da zona em seções eleitorais. Competência dos juízes eleitorais. Então, vamos lá. Cassação do registro TSE. Então, nós marcamos aqui TSE. TSE tem na letra A também. TSE tem na letra B também. Então, já vou cancelar a letra C e letra D. O 2, TRE. Já vou cancelar a letra A, porque está falando que é de juízes. Já vou cancelar a letra D, porque está falando que é TSE. Então, sobra a letra E. Vamos ver? TSE, TRS e juízes eleitorais é a nossa resposta da questão 13. Questão 14. Assinale a opção incorreta em relação aos órgãos da Justiça Eleitoral. Letra A. São órgãos da Justiça Eleitoral as juntas eleitorais. Perfeito. O TSE será composto por 7 ministros, dos quais 3 serão do STF, 2 do STJ. Perfeito. Os TREs elegerão seus presidentes dentre os desembargadores. Muito bem. Então, o TSE elegerá... deixa eu voltar aqui. Elegerá seus presidentes entre os seus desembargadores. E letra D, compete ao TSE processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo Estado. Falso. Isso aqui seria competência de quem? TRS. TSE julga conflito de juízes eleitorais de estados diferentes. Questão 15. Assinale a alternativa correta. Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 65 anos. Falso. Facultativo para os maiores de 70 anos. B. O alistamento eleitoral é obrigatório aos conscritos durante o serviço militar obrigatório. Falso, porque nós temos aqui uma vedação ao alistamento aos conscritos. C. O alistamento eleitoral é obrigatório aos analfabetos, embora o exercício seja facultativo. Falso. É facultativo também o alistamento para os analfabetos. D. As únicas formas de soberania popular admitidas pela Constituição são o plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Falso, nós temos ainda o voto direto, não temos? E letra E, não podem alistar-se os eleitores, os estrangeiros. Verdadeiro, muito bem. Questão 16, podem alistar-se como eleitores, letra A, os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. Falso. É uma vedação. B. Os brasileiros residentes em Portugal que ali gozam dos direitos políticos do estado onde residem. Veja só. Os brasileiros que residem em Portugal que ali gozam dos direitos políticos podem alistar-se como eleitores de lá? Falso. C. Os militares de carreira, verdadeiro, que não pode os conscritos. Os estrangeiros, falso. Resposta, letra C. Muito bem. 17.
Com base na resolução do TSE, assinale a opção correta a respeito da transferência do eleitor. Essa questão veio um pouco deslocada, né, pessoal? Mas vamos trabalhar ela. Letra A. A transferência do eleitor independe de ele estar quite com a Justiça Eleitoral. Falso, porque nós vamos ver que depende sim, é um requisito estar quite com a Justiça Eleitoral. B. O despacho que indefere o pedido de transferência do eleitor é irrecorrível. Falso, é recorrível e no indeferimento tem o prazo de 5 dias. C. O pedido de transferência do eleitor é feito no cartório de seu antigo domicílio eleitoral, a quem cabe oficiar ao cartório do domicílio atual do eleitor para que se efetive a transferência requerida. Não, ele faz a transferência no atual cartório e esse comunica o antigo. D. Para a transferência do eleitor, exige-se que ele resida pelo menos 3 meses no novo domicílio, fato declarado sob penas da lei pelo próprio eleitor. É a nossa resposta correta, letra D. Vamos ver o erro da E? A transferência do eleitor será admitida até 3 vezes em um mesmo ano. Falso. Nós temos que é uma transferência a cada 2 meses, né? 12 meses. Letra D é a resposta. 18. De acordo com a resolução do TSE 21.538, o número no título eleitoral com a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 6, 13, o nono e o décimo algarismos, ou seja, o 0, 6, correspondem a quê, pessoal? Então, lembra, anota aí. O nono e décimo algarismos correspondem ao estado de origem desse título, e isso é cobrado nas provas, viu? Essa não foi a única questão não, já tivemos várias questões cobrando isso. Então, a resposta é a letra D, a unidade da federação de origem da inscrição. Questão 19. A Justiça Eleitoral Brasileira, letra A, tem sua organização e sua competência confiadas à lei ordinária. E aí, vamos deixar aqui em branco e depois eu quero discutir isso com vocês. Letra B. Compreende apenas 3 espécies de órgãos, TSE, TREs e juízes. Falso, porque faltou as juntas. C. Não comporta redução ou elevação do número de juízes dos tribunais regionais e eleitorais. Veja que nessa não comporta a redução ou elevação está falso. Porque nós temos, por exemplo, o caso do TSE, que tem no mínimo 7 membros. Então, comporta-se a elevação. Tem como corregedor geral eleitoral o ministro do STF. Mentira, é ministro do STJ. E faz parte do Poder Judiciário da União, verdadeiro, né? Essa é a resposta. Por que a letra A está falsa? Porque, na verdade, é confiado a uma lei complementar. É uma lei ordinária, mas foi recepcionado como uma lei complementar. Então, a letra A está falso, resposta letra I. Última questão desse primeiro bloco. O juiz oriundo da classe dos advogados com notável saber jurídico e idoneidade moral, integrante do TSE, letra A, não pode ser eleito para o cargo de corregedor eleitoral, verdadeiro, porque quem é o corregedor geral eleitoral é o ministro do STJ. Pode ser eleito para o cargo de presidente, falso. Pode ser eleito apenas para o cargo de vice-presidente, falso. Pode ser eleito para os cargos de vice-presidente ou presidente desse tribunal. E pode ser eleito apenas para os cargos de presidente e de corregedor eleitoral. Já até respondemos essa questão, resposta letra A. Então, nós resolvemos aí 20 questõezinhas. Voltaremos no próximo bloco para tratar de mais 20 questões sobre os próximos tópicos do seu edital. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande e-mail para mim, para esse que está logo abaixo, e terei o prazer de respondê-lo. Curta também a minha página www.facebook.com/concursos eleitorais. Um grande beijo, um grande abraço e bons estudos.